Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, boa madrugada, são 4:30 da manhã. Ai, mas só São Simão mesmo, só umas pessoas para conseguir isso, meu. Olha, vai ser a primeira vez que eu vou usar o meu canal, em vez de falar de cargo, de situação, para falar de pessoa, tá? Óbvio que ela nem merecia, né? Óbvio. Eu não estou perdendo tempo por ela, sim pela minha dignidade, pelas pessoas que acreditam em mim, não escutar asneira, né? E achar que é verdade. Escutar mentira, deturpação de situação para fazer valer, né? Mas eu vou chegar lá. Em primeiro lugar, respondendo aí o pessoal, que você parou, não sei o que tem, você sumiu. Eu tive meio doente, né? Bem doente, na verdade. E ainda não estamos bom, não. Mas o que era mais complicado parece que deu uma acertada. Aí acabou sobrando uma diabetes, nem sabia também, mas daquela severa. Então, com problema sério de circulação também. Então, pé inchado, pé preto, pé não sei o que. E a gente vai ficando meio desgostoso às vezes e tava cuidando, né? Esse é ruim, sim. Vai ter que vir por causa de uma cretinice dessa. Porque é uma cretinice. A pessoa desvirtuar para poder informar, para poder criticar e para poder mentir. Aí não. Aí eu não aguento. Gente que gosta de rolo, aí não. Vamos lá. Ai, meu Deus. Semana passada, aí, no meio da semana, teve a eleição da associação e tinha duas chapas disputando. Antes mesmo de eleição, né? Uma das chapas, né, que até eu fiz vídeo falando, que uma das chapas conseguiu, né, é o vídeo que ela reclamou, conseguiu assim ser atendido pelos AIs, tudo, e ficou uma coisa chata, porque parecia assim que o pessoal estava já trabalhando até mesmo antes da hora, e querendo ou não querendo favorece, né? E então, na intenção de promover uma igualdade, coisa que essa cidadã aí, essa vereadora não faz a mínima ideia do que é isso, eu precisava assim, então, fazer um jeito no último dia de o preto ajeitar ali e o doutor Isaías se dispor a atender a segunda chapa também, por questão de igualdade. Ouvi até falar lá no meio, lá, não sei o que, tem que tentar entrar em contato com essa cretina, né? Não sei se é verdade, se for, não sei o que tem. Fundo, verdade eu sei que não era, que ela não ia ser a pessoa a viabilizar, porque o prefeito não é obrigado a atender e se acha que atender um pedido dessa pessoa. Que hora tá lá, hora tá cá, cada hora ela veste onde o vento toca, ela tá. Então isso não traz segurança política para ter pedido atendido nenhum. E como não era uma obrigação, e como as coisas de obrigação que poderia ser exigida, essa pessoa aí não faz, né? Faz barraco. Barraco é bom fazer barraco, fazer rolo que ela veio fazer aqui. E não acabou por fim. E aí eu pedi pro Matheus. Todo mundo sabe que o Matheus deu uma dispareada por conta da opção política que ele fez. A vida dele, a legislatura dele, a situação é dele. Política uma coisa, profissão outra coisa, amizade outra coisa. Eu nunca deixei de ser amigo dele. Eu vou recorrer a quem? a super vereadora votada? Não sabe fazer o walk a bunda? Tá braba que eu falei que não me representa? Lógico que não me representa. Como vai me representar uma pessoa? É o que eu falei, que ela não tomou esse tipo ela não tomou esse tipo de providência quando passou aquela reforma lá e tarará, ficou batendo o negócio de salário, vai fazendo mimimi. Eu era de acordo também. Só que de acordo também de consertar as outras coisas, questões técnicas, onde uma pessoa que não era nada vinha tomar conta de um fisioterapeuta. Vai, que tem sentido? A pessoa não sabe muito menos do que eu, vai olhar o meu serviço. Eu com ela. Sabe bosta nenhuma, vai me representar? Pois lá, escreveu lá que o Matheus já me representou, sim, senhora. Viabilizou até eu ter, para hoje, eu me representar. Ah, precisa da senhora para representar alguém? A senhora consegue representar alguém? Fala a verdade para mim. Eu vou chegar lá. Bom, enfim. Aí eu pedi pro Matheus, né, se dava para ele fazer. E ele fez, ligou tarde da última hora. E ele conseguiu. Ele conseguiu que o doutor Isaías se dispusesse na última hora a atender para dar um pé de igualdade para outra chapa. Que eu nem sei quem é a presidente dele. Conheci, mas não sabia. Ao contrário da senhora, não fico favorecendo porque acho que votou em mim, eleitor que eu acho que votou em mim. Política, eu sempre tratei política como uma questão coletiva.
Já tivemos, e inclusive, por mal dos pecados, já tivemos a situação, até com a pessoa que já fica criticando, de prestar um favor socorro, quando a senhora estava em festa com a coleguinha e não atendia o telefone, e ela chorando, tá? Não vou entrar nesse mérito que envolve terceiro. Pode vir aqui quem que é aí, não vai arrumar nada. Bom, comigo a senhora já não arrumava mais nada, não. Eu ainda defendia, pus lá no meu texto que gostava, mas gosto da pessoa, mas acho que peca nisso. Agora não gosto mais. A senhora não arruma nada, só vai arrumar confusão comigo. A senhora é barraqueira, mas eu sou mais ainda. A senhora gosta de confusão, eu não saio de uma se eu não quiser. Mas nós vamos chegar lá. Bom, enfim. Aí, o que acontece? Pedi para ele viabilizou, o Dr. Isaías muito prontamente atendeu, fiz o vídeo, falei, até critiquei, porque precisou, né, de uma ponte, né, e falei o que eu falei de ser infeliz, né, gosto da pessoa, mas no caso do Dr. Isaías, falei que tenho severas críticas na questão administrativa, como falei para dessa bosta aí. Gosto tudo, mas acho que não é inefetivo, acho que falta um plus no negócio. Na minha página, na minha publicação, enalteço quem eu quiser, quem é a senhora. Quem é a senhora falou pra mim, quem sou eu no filo do pão? Quem é a senhora? Ai meu Deus, vai me dar um negócio. Vou chegar lá. Aí então, tá. Fiz tudo isso. O que acontece? A Darcy veio. A birra dessa cidadã aí, que a mulher mais votada, que quando ela, caroneira, oportunista, quis pôr textão em publicação minha, né? E eu tô desse jeito, não é porque eu compro, o Matheus Ambrosio. Matheus tem a vida dele, tem os defeitos, eu já falei, tem o defeito dele, tem as qualidades dele, cara. Já fiz vídeo pra defender lá atrás o Matheus, que eu achava que tá sendo injustiçado. Agora, o que essa pessoa vem pregando... Bom, enfim, é que eu fico assim, eu acabo desviando. Até perdi o que eu tava falando. Ai, meu Jesus, me perdi bonito agora, peraí. Enfim, eu tava falando. A Darcy veio e escreveu, né? Desaforrou lá em cima do Matheus. Se ela tem os motivos dela ou não, né? Não sei, não me compete, não tenho nada com isso. E foi lá e trouxe o nome dessa cidadã como se ela fosse a única pessoa que tivesse, senão ela tava tudo peio. Só que escreveu lá, não que você trabalha, viu, filha? Que você é uma ótima vereadora, falou que senão a gente não sabia nem das coisas que aconteciam. Ou seja, é o que eu escrevi. Trabalho reportagem. Isso eu faço, os outros fazem, ele tava fazendo. Isso não é trabalho de vereador. Ficar filmando, fazendo barraco, não é trabalho de vereador. Então a Darcy foi lá e escreveu isso, tá bom. Eu estranhei muito, até achei surpresa. Sabe, a senhora fala tanto de que manda fazer, eu achei estranho daquele da Darcy. Estranho, achei mesmo. E eu fui lá e respondi, gente. Comecei com a questão da vereadora, assim, gosto dela. Eu acho que umas 3 vezes eu pus lá, gosto dela, mas eu acho que peca aqui, peca ali. É a minha opinião, cidadã. Trem do inferno. Porque só sabe fazer inferno na vida dos outros. Só isso. Ela é a única vereadora que apanhou. Porque não sabe o limite. Sabe o limite da onde que é a senhora e onde começa o direito do outro. Olha o grau que a senhora já chegou. Em porque esse está indo para metade agora. Em um mandato. Bom, enfim, aí eu escrevi o que mas sem ofensa nenhuma. É a minha opinião. Aquilo que a senhora enche a boca para falar de direito, né? A senhora tem direito de se expressar. Só imagine eu dentro da minha publicação, se eu não tenho direito. E a senhora ficou mordida. Não é só porque eu falei que a senhora não me representa. Só ficou mordida porque eu dei atenção para Darcy num textão daquele, mas eu não falei. A senhora falou que eu fiz um textão daquele para denegrir a senhora. Falei da senhora lá em cima, vim falar outras coisas aqui. Porque eu acho um absurdo a pessoa sair, vir na publicação, puxar uma outra questão. Era um vídeo meu agradecimento a ele. A Darcy tem faz lá. Assim como a senhora, que já quis pegar carona, e como a senhora agora encheu lá me ofendendo e falando mentira, chamando eu de mentiroso, e falando umas bobeiras, umas asneiras, típico da pequenez da senhora.
típico da pequenez, do serviço, do desserviço que a senhora presta para essa cidade. Assim como a senhora poderia escrever na sua página, a senhora é cheia disso aí. A Darcy vê, eu não concordo, eu nunca saí e fui escrever na página de ninguém. Nunca, sabe? E assim, a Darcy não falou nada, ela veio lá, agradeceu a Darcy, papapá, e aí ela veio com um vídeo. Olha, é tanto papel, tanta merda que essa mal amada falou, que esse bicho tem problema, isso é mal amado, isso é frustrado, né? Eu sei que é, né? A gente sabe que é. Falar, não sei o que, pode ir pra delegacia, pra puta que eu pariu. Que da delegacia poderia ir eu, mas como eu falei pra senhora, não tem mais o que fazer da minha vida. A senhora tá fazendo um oba-oba em cima de um nome, pra ver se esse nome e serviço que é bom realmente. Eu desafio a senhora a sentar aqui, debate comigo, só pôs aqui, ó, que eu não conheço o meu trabalho. Lógico que eu não conheço, não tem? Filmar e ficar fazendo coisa, fazendo rolo e ficar fazendo... Não é trabalhar, não é verear. Eu desafio a senhora a sentar aqui e me comprovar aquilo que eu regozijo, eu e qualquer outro munícipe de São Simão, de uma coisa que individualmente a senhora conseguiu ou consertar via intervenção, denúncia, tudo, ou implementar. Sozinha é muita coisa, Alexandre, você tem. Ou que a senhora, então, o que a senhora fez, a senhora desenvolveu e convenceu os seus pares de aprovar alguma coisa que beneficia a mim como munícipe, como a senhora disse, não sou ninguém na fila do pão, a minha mãe, a minha família, o meu vizinho, a cidade. Eu desafio a senhora a sentar ali e falar, a senhora não tem. Quando a senhora fala que o Matheus em 3 coisas não fez nada, rapaz, é assim, ó, tá defendendo o Matheus. Não, tô defendendo o Matheus, não. Porque eu nem vou aí que ele fez muito. É que a baixeza, a falta do que a senhora fez é tão grande que não dá pra comparar. Um cuspe pra cima, o cara já ganhou o seu. Acorda. A senhora tá iludida, promovendo a qualquer custo o nome da senhora num sonho. Que Deus o livre, que Deus nos livre. Eu perco até eu brinco com Deus. Porque não é possível. Aí São Simão deve ter cometido algum pecado muito grande mesmo para sofrer um castigo desse. Agora, a senhora, a qualquer custo, a senhora põe as coisas da senhora à frente, as particulares, pessoais, individuais, à frente da coletividade, à frente do município. A senhora pega, faz uma... Eu, como fico aqui e assistia, nem perco mais meu tempo. A senhora conseguiu promover episódios dessa Câmara Municipal horrorosos, que nada tem a ver com Câmara Municipal. Eu já vi a senhora brigar e tumultuar uma sessão inteira, brigando, porque roubaram a sua ideia. Oxe, como eu vou saber qual que é a sua ideia? Com o negócio pronto, a senhora estava brigando a ponto de assinar, porque a ideia era sua e roubaram a sua ideia. Só que dia que a senhora parou para pensar no município? No munícipe, primeiro vem a senhora, depois vem tudo. A senhora tem a síndrome do centro, tudo a senhora acha que é para a senhora, que a senhora tem que estar no centro de tudo, a senhora tem. A senhora pôs lá, a senhora escreveu lá que no lugar que tem que engolir, que vão engolir a senhora. Realmente, é um caso de engolir. A senhora com o mandato inteiro, a senhora não conseguiu respeito. As pessoas, os pais da senhora não a respeitam. Eles não batem de frente com a senhora, não confrontam a senhora, porque eles temem. Mas não é que eles têm medo do barraco, da vergonha, da discussão, de não ter que estar de madrugada aqui quebrando a cabeça para fazer um vídeo, para tentar falar que a senhora está errada. Porque a senhora parece que só tem um tempo que sobra para fazer tanta merda e falar tanta merda. Só que a senhora me ofendeu, eu à toa. Eu, ao contrário da senhora, já elogiei, já não tem... A senhora não tem empatia. Se não é da senhora, não é de ninguém. Eu já falei isso para a senhora. A senhora fez tudo isso para falar do doutor Alexandre. A senhora não falou que a senhora vinha sentar aqui. A senhora deveria contar a última conversa que tivemos nesse escritório e não foi profissional. A senhora é tão idiota de vir me ofender desnecessariamente que aquela... A senhora lembra daquela história, daquele telefonema, daquele valor... A senhora é tão idiota, a senhora acha que eu sou tonto, a senhora acha que eu nasci ontem, você acha que mesmo que eu não vi a gafe que estava lá, que eu podia ferrar, pelo menos na conversa, com prova. Só que eu não sou igual a senhora. Não sou.
A questão que a senhora faz não é nem questão, não é de índole. A senhora não tem empatia. A senhora sim tem recalque, parece. Inveja. Esquece o Matheus, vai trabalhar. Me fala em 6, estamos indo no 6, o que a senhora trouxe real? 300 mil para Santa Casa. Em 6 anos, porra? Eu que nunca fui nada, já superei isso aí da senhora faz muito tempo atrás. A senhora, quando fala que prestava os concursos e tal, para depois me fazer uma vergonha daquela entrevista, né? Uma pessoa concursada, pessoa 2 concursos. Aqui, sabe que a senhora fala que pelo menos a senhora fez? Eu já fiz 3. Tá? Um no Goiás, um no estado de inspetor e o da prefeitura que eu trabalhava. E não fico aqui, concurso. Vai comparar o Banco do Brasil. Pega a bolsa lá na UNAERP, faz o concurso então, faz a coisa da UNAERP, pega a bolsa lá na UNAERP, lá, que é boa. E não fica, só tá entendendo? Só senhora. Ô, cidade, cara. A senhora usa da tribuna da Câmara para falar de questões pessoais, muito menos, às vezes nem é palavra livre, e eu teria vergonha de usar a palavra livre de dentro da Câmara, já que a senhora tem um instrumento desse, tá? Eu teria vergonha para usar o lugar que era para tratar de coisas do município, para tratar as mazelas que a senhora sofre, da mão de não sei quem, mas que a senhora mesmo caça. A senhora não cansou de ser vítima? Eu parti do nada, tava tratando da minha doença, tô cagando e andando, o que a senhora tava... Aí eu apareci do nada pra vir mentir da vereadora Soraya. Eu quero que você vá pra puta que eu pariu. Pra mim você é ineficiente. Sempre acreditei que você tinha boa vontade. Quando eu vi que mesmo instruída por mim, então fez isso, faz assim, e aí a senhora, né, pra ter resultado, a senhora preferiu nem fazer, acabou aí. Porque não existe boa vontade com sonegação de providência. Então eu quero que a senhora vá a merda antes que a senhora lava a boca pra vir falar de mim, pra vir escrever num post meu, tá? Eu nunca dispus com a senhora. Como eu falei, tem até merda, tem outras questões também. Porque não é profissional não. Tem questão aqui até menor de 18 anos, pra ventilar que tem possessão. E não tem nada a ver com o material que eu já tive profissionalmente. Jamais faria isso. Eu, ao contrário da senhora, tenho o mínimo de ética. O mínimo de respeito com o terceiro. A senhora não tem respeito com ninguém. Mas a senhora exige respeito. Eu vou colocar aqui, não sei se vai caber aqui. Lá da Câmara mesmo, com o Matheus, lá, agora só pega o Matheus, não tô defendendo o Matheus, tô criticando a senhora. A senhora é 2 balanças e 2 medidas. Eu vou colocar aqui a senhora exigindo respeito e eu vou pôr a senhora respeitando na hora que ele tava falando. E você? Deixa eu falar, não te dei nem a palavra, presidente, ó. Não começa com risadinha não, tá, presidente? Não dei a palavra para ele e o senhor tá dando risada, tá? Dê exemplo. A Constituição Federal Soraya, fala que A senhora está equivocada, não estou rindo. Não, o senhor riu sim, o senhor deu risadinha. Dá continuidade aí, ninguém... Então tá bom, deu risadinha. E ele me atrapalhou, eu vou querer mais minutos. Ele... Trabalhar, vai trabalhar, quer me tornar inelegível, briga? Coitado, eu brigo pelo povo, filho, eu brigo pelo povo, e você briga por quem? Tá? Você defende seu interesse próprio, eu brigo pelo trabalhar. Chama ele, cadê que não veio? Hoje era dia bom dele vir. Seu amigo pra me ameaçar, vai, chama ele, cadê que não veio? Hoje era dia bom dele vir. É uma vergonha. A senhora sair pra vir me afrontar, me ofender, sem eu nem merecer. Vai te catar, cara. Vai trabalhar. Você sim vai trabalhar. Tá? Porque eu falei que... Aí ficou mordida porque eu dei mais atenção do que pra Darcy. Opa! Pra mim, a Darcy, eu escrevi, perdi o tempo de escrever daquele texto, tudo que eu... A Darcy tem muito mais valor. Uma pessoa que eu conheço, e citar desse jeito que o Matheus, deve ter os motivos dela, ou algum inferno feito, ou alguém fomentando alguma coisa, que não duvido nada e não seria a primeira vez, né, nobre vereadora? Só que ela tem meu respeito. Ela eu conheço, eu vi ela trabalhar ativamente pro Matheus. Eu vi que é uma pessoa que se você sentar e falar assim, explicar, e ela comprar a sua briga, ela vai embora. Que pena, de repente, que ela estava comprando a sua briga. Talvez ela não veja você como eu vejo. Mas vejo você fazendo um oba-oba para produzir um nome, para fomentar um nome. Assim como foi essa campanha. Eu vou ensinar para a senhora o negócio da campanha de deputado estadual.
Assim como foi essa campanha, torrando não sei quanto de contrato, não vamos entrar nesse mérito não. Eu e você, só eu e você. Se eu só quiser esticar esse chiclete, a gente estica, eu e a senhora. Com detalhe do contrato tal, da compra tal, da ligação tal. Tá? Eu não sou idiota e eu não sou raivoso igual a senhora. Porque o que a senhora fez comigo, eu podia chegar aqui agora, regaçar. Ah, mas você já tá arregaçando, tá ofendendo ela. Ah, pra puta que pariu, só veio me ofender, me chamar de mentiroso, desvirtuar, distorcer o que tá acontecendo. Ninguém tava falando de associação, não. O Matheus tava falando que tá ajudando associação nenhuma. O Matheus não abriu a boca dele, quem falou foi eu, agradecendo dele ter me arrumado um encontro com o prefeito. A senhora além de... A senhora não é burra, a senhora é dissimulada. Tá? A senhora não teve o trabalho de ver o que estava acontecendo e foi lá me ofender. Para ofender ele, só precisou ofender. É o que eu falei, a senhora anda pisando em cabeças aí, galgando uma caminhada, galgando subir esse nome, que vai cair, vai estar lá igual um ovo podre choco. Porque além de tudo, a senhora comete burrice. Porque comprar uma briga desnecessária dessa comigo, vindo de uma recuperação, à toa, que nem relei, só porque escrevi, e estupidamente ainda fui lá falar, 4, 5 vezes, sei lá quantas vezes que gostava da senhora, a senhora pra mim é uma doente, tá? A senhora pra mim, se a senhora tiver, tanto é que a senhora gosta de oba-oba, como que eu vou falar, pavoar, aparecer, já podia falar, Alexandre, como que você fala um negócio daquilo lá, você escreveu aquilo lá, tudo bem, eu te represento, sei que tem, porque quando a senhora precisava, quando era alguma coisinha, só tem o meu número. A senhora quis ir lá aparecer. Lá já tenho configuração de injúria lá. Porque a senhora distorceu tudo. A senhora inventou, porque não existe o que a senhora falou que aconteceu. A senhora não vai provar o que aconteceu e emendou. Denigrindo sim. A senhora sim quis denigrir minha imagem falando que eu sou mentiroso. Mentiroso é a senhora. Eu quero que a senhora prova lá que aconteceu, o que a senhora falou no vídeo. Pra pagar, que já tá gravado. Por isso que eu falei, eu desafio a senhora a sentar aqui e nós vamos discutir do seu trabalho. Antes mesmo de você sonhar. Eu nunca vi. A senhora perguntou quem que eu sou na fila do pão. Não sou ninguém. Eu sou da turma que tem uma questão política na cabeça muito aquém do que essa patifaria que a senhora pratica, que não tem fila de pão. Isso é coisa de miserável. Tá? Eu sou da política que não é pra ter fila. De nada. Até porque eu sempre amassei, temperei, assei e comi. E na hora de comer, dividi o meu pão. Tá? A senhora não sabe o que é isso, a senhora não tem empatia com ninguém, a senhora não tem respeito. A senhora não tem respeito com os pais da senhora, a senhora não tem respeito com a casa que a senhora legisla. A senhora não legisla nada. Mas com a casa que a senhora compõe. Quem gosta da senhora vai ficar puto comigo e com raiva? Eu sei como que funciona. Mas tem pessoas humildes aí que acreditam que está fazendo o seu baú, acho que a senhora não está fazendo nada, efetivamente a senhora não está ajudando eles em nada. Às vezes a senhora está até atrapalhando, porque daí um prefeito, um negócio, uma questão de executiva, tão embirrado, que essa falta de respeito, que essas afrontas que a senhora faz, que às vezes ia para fazer uma coisa num pedaço, desiste que a senhora quer estar no meio, caronando no meio. Como eu disse, eu vi a senhora brigar porque roubaram a sua ideia. Tá igual a minha mulher quando acorda lá, aquela do sonho, brigando comigo que eu traí ela no sonho. Ah, faça-me um favor. Chega disso daí. Você é louca? Vim aqui fazer essa afronta toda pra mim aqui. Eu só não abri a boca. Falar pra você, só porque eu falei que você não representa? Não me representa. Jamais. Vai ter que comer muito feijão pra me representar. Até porque eu não vou entrar nessa seara. Mas não vive e não é feliz com as coisas suas. Que é covarde. Não assume, não tem transparência. Precisa ficar nesse pá. Estica esse assunto tudo comigo, Soraya. Estica. Eu achava que tudo isso era desnecessário. Mas se você não tem vergonha nem juízo, eu tenho menos ainda. E sou capaz de ser tão baixo para me prejudicar profissionalmente, mais válido do que eu precisar falar. Tá? Quando você precisou, eu sempre estive aqui para te ajudar. Sempre. Não teve uma vez que você bateu com a porta aqui. Ai, quem ia aí no meu escritório grava. Tá? Grava porque pessoas como você que distorcem as coisas pra eu não ficar vendido. Eu nunca bati a porta da sua cara. Pra você vir nessa afronta. É o que eu falei. Pô, Alexandre, vou falar que não me... Ah, Soraya, tem um contexto político meu. Você é incapaz de perceber ou de aceitar qualquer coisa que não seja você.
Eu não sei de onde você tirou essa ideia. Que você tá abafando. Tem eu conheço um monte de pessoa realmente que tá te apoiando, que acha que você tá voando, que você... Coitados. Coitados. Se a senhora deixasse de cuidar da vida dos outros, de ficar pra essa brigaiada, e fosse efetivamente atrás de alguma coisa pra eles, puta, se a senhora gastasse a energia que a senhora gasta pra vir fazer essas merda, igual a senhora fez comigo e com tantos outros já, vixe Maria, aí não tinha quem batia a senhora. Já falei isso pra você pessoalmente. Tô tão nervoso que eu vou fumar. Olha, você, eu falei de coisa, de mentira, não sei o que tem, como vai ajudar alguém? Você acha que você é tão, e aí criticou, doutor Isaías, isso que tem? Você é vereadora por causa deles. Você enche a boca pra falar. Eu, no lugar deles, eu me senti um idiota. Mas não é. Porque eles te usaram. Usaram aí dessa pataquada que você faz ainda também pra ganhar. Eles não perderam tanto, mas num duro preço. Porque você só é vereadora por conta deles. A senhora não tinha nem partido. A senhora fez aquela pataquada de gastar lá aquele dinheiro, tudo, sair, não sei o que tem, nem criticando, parará. Não sei por que foi a briga. Aí tava brigado com o preto, falando mal do Zay, só vem aqui, ó. E esse que a senhora tá criticando, nunca abriu a boca pra falar, mas testemunho da senhora, que tá ali do lado aqui. Testemunho da senhora falando do Zay, a senhora lembra? A senhora teve aqui? Aí foi depois daquele, um pouco antes da última vez. Aí tá, o Zay, não, preto, imagina, me traíram, tá. A senhora saiu apoiando quem? Ó como a senhora é uma pessoa assim, ó. Nossa, coerente pra cacete. Pra vir me criticar ou vir chamar atenção. Se eu tenho problema com o Matheus, a senhora vai brigar com o Matheus. Eu elogio quem eu quiser, onde que eu quiser. E a senhora não tem nada com isso. E eu posso falar quem me representa ou não representa. A senhora me representa. Até porque a senhora, cada hora tá num lugar. Aí não era Isaías, não era mais não sei o que tem. Com quem que a senhora saiu? Só aí a senhora pra mim já pecava. Saiu com o Isaías. Falou tanto do preto. Saiu com o preto. Por benevolência dele? Não. Por expertise dele, que ele conseguiu fazer mais uma vereadora. Que a senhora é boi de toque. Sabe aquele lá? Boi de toque. Favoreceu lá naquela situação, favoreceu na eleição. Tá? Aí, a senhora no meio da eleição, exigindo ser a bolacha do pacote, a bambambam, tá vendo? Não, pelo amor de Deus, hein? Me interprete certo, pelo amor de Deus, mano. Não é pela simplicidade é pela simplicidade da pessoa, não é pela competência, é pela simplicidade do cargo. A senhora bate tanto para falar do concurso do banqueiro. A senhora viu um atendente, um balconista, moer a senhora de intenção de voto. E no meio já dessa caminhada, a senhora já começou a dar trabalho pro grupo, porque a senhora queria um apoio fictício dele, porque a senhora sonhava em ser a mais votada. Qual que é a posição? Eu não sei, porque a senhora falou tanto bosta aí de mim, eu tive pouco voto, tô fora. A senhora falou que a cidade ganhou muito, que eu merecia, que eu ia fazer parzinho com o Matheus. Eu ia fazer parzinho com o Matheus, com o Van, comigo, com quem? Até com a senhora, depois de uma merda dessa aqui, se fosse pro bem da cidade. Óbvio que eu ia fazer parzinho. É esse que a senhora não entendeu ainda. Já que a senhora não é competente e não consegue fazer unitariamente, via judicial, via sozinha, as coisas, a senhora tinha que estar fazendo 2, 3, 4 parzinho. Isso que o povo não consegue entender, que a senhora se nega a fazer parzinho, então a senhora não faz nada. A senhora só faz barulho, rolo. Bom, enfim. Ai, meu Deus do céu. Aí a senhora viu que isso não ia acontecer, só fez rolo, brigou, já entrou brigado com a chapa que tá aí apoiando. Que deu a oportunidade da senhora ser, porque a senhora não ia ser nada. Dei a votação, primeiro dia. Já tinha brigado com quem você brigou? Me traiu, já virou com o Vitor, é uma desgraça, publicação, a senhora gosta de manchete. Aí já voltou com o Vitor, aí já virou pro Matheus. E agora a senhora vai virar em cima de mim? Vá a merda, vai caçar outro. Vai trabalhar, infeliz. Vai fazer. Porque a senhora, eu, ao contrário da senhora, mesmo depois dessa merda toda aqui, dessa afronta, que foi uma afronta assim, ó. Mas mesmo de todas essas ofensas que a senhora escreveu lá, na minha página, é como se eu sair da casa da senhora e vir me ofender dentro do meu quintal. Só que se é no meu quintal, prega a mão na orelha. Figurativamente falando. Que é o que eu tô tentando fazer aqui pra senhora conscientizar. Que a senhora não é nada. A senhora falou que eu não sou nada na fila do pão. Quem é a senhora? A senhora só é vereador porque o Isaías teve. Aí o Isaías teve, porque ele não tava pensando muito nisso. O preto pode ter pensado que tava articulando. A benevolência deixou você sair lá. Sabe? Mas eu não fazia nenhum vereador. Sabe quando você vai sair na puta que eu pariu? Gente que trai.
Gente que cada hora está de um lado, não pode estar comigo. É que a senhora falou lá bem longe de mim, pelo amor de Deus, faça esse favor para nós, só que me esquece, não fica falando. A senhora não tinha um motivo para vir falar a merdaiada que a senhora falou, tá? Aí a senhora vai lá, tá? Agora não sei o que tem, briga com fulano, briga com ciclano. Aí a senhora usa, eu já mostrei do coisa. Aí a senhora vai lá e faz um monte de coisa. Aí a senhora quer falar pra mim que a senhora tá trabalhando. A merda que a senhora fez lá na... Qualquer moleque de 10 anos, pra pegar uma bola, escondida da mãe, teria entrado, pegado a porta aberta, provado, pegado o que tinha que pegar. Era a senhora lá. A senhora não foi lá pra pegar nada de errado, nem sei se tinha alguma coisa de errado, já que a senhora foi ineficiente de me provar. A senhora foi lá querendo barulho. Aonde a senhora não vai para resolver, a senhora não vai, a senhora quer o barulho. A senhora tanto quis, eu falei para a senhora que a senhora vinha aqui provar as coisas que a senhora fez, porque de denúncia e Ministério Público que efetivamente rolou alguma coisa, a gente vai fazer uma disputa, a senhora não sabe nem o que é isso. Eu, sem ser vereador, talvez tenha mais efetividade em tratar coisas e resolver coisas e acabar a prefeitura morrendo num TAC. A senhora que é TAC, né? A senhora sabe o que é? Sabe, né? Termo de ajuste, conduta. Acho que é mais... acho que eu aposto mais em mim. Eu devo ter mais que a senhora, que já está no 6º ano de vereança. A senhora, não é carona dos outros ficar assinando junto com os outros. Não, a senhora puxar o bonde, achar o problema, identificar o problema, ver a conduta, ter certeza da conduta e denunciar. Bicho, que trabalheiro. Não vai fazer. E ainda vai me representar? Ô, gente. Ô, acorda, tia. Aí que, vamos lá. Falei pra senhora vir aqui fazer isso aí. Por quê? Perdi de novo. Meu Deus do céu. Aí a senhora, né, foi lá, fez aquela pataquada toda lá em cima lá e publicou, vou pôr aqui, tá publicado, que tinha não sei quantas quilos, não sei quantas caixas de leite vencido. Eu sou sua irmã, a senhora já tava moendo no processo. Porque a senhora como vereadora, a senhora tem o dever, poder de fiscalizar e denunciar. Denunciar não é fazer a novela que a senhora faz, a publicidade que a senhora faz nesse nome, não. Apesar que a senhora, como a senhora não tá tombando nada grande, nada efetivo, ela tá igual, lembra da música lá do Tchan? Qualquer coisa, caiu a latinha, a senhora, peidaram, deram um peido pra fazer vídeo. Porque a senhora não tem nada, efetivamente. Que tá no mato, que tá no... isso aí eu já fazia, eu fazia sem precisar de nada. Porque eu sim precisava dar um momento. A população tá vendo, do vereador ela não precisa disso. O vereador ela precisa que vai lá. Realmente tem denúncia que tem. Vou articular, vou pegar. Não, a senhora foi lá pegar, como eu disse, né? Mas publicou. E a senhora, mais do que qualquer outra pessoa, é responsável aí. Porque se a senhora não provou, eu não sei o que esses advogados, doutor Isaías... O doutor Isaías é muito bonzinho, só tá na vantagem. Ele permitiu a senhora sair, que a senhora não ia ter partido, a senhora não ia sair em lugar nenhum. Ou ia sair num partido que não ia cumprir. Olha meu exemplo. Ah, mas você ia ter um montão de votos. Podia ser, mas você podia estar numa outra condição, porque você não tinha partido pra você ir. Que horrível. Ele já foi benevolente. E a senhora fica aí tripudiando. Ah, você tá defendendo os aí. Eu já falei. Adoro a pessoa. Família. Critico, já tô criticando algumas coisas. Mas a senhora já tá na vantagem disso. Aí agora tá na vantagem de novo, porque se eu sou ele, já tinha moído o pau na senhora, pra senhora provar. Isso aqui, o cargo que a senhora ocupa, não é de brincadeira de ficar fazendo esse mimimi, seu baúba que a senhora faz. É de seriedade. A língua é o chicote do corpo, a senhora não falou que tinha, só tem que provar. Se eu estivesse vereador, ainda que tivesse a favor da senhora em algumas coisas... Nesse ponto, eu mesmo ia ficar com a senhora provar. A senhora tem que me provar, porque se a senhora me provar, eu tô junto com a senhora para denunciar e arregaçar tudo, se eu fosse vereador. Mesmo a senhora sendo esse trem que é aí, que não é fiel, que não compõe, que trai, que mente, como que ela mentiu de mim aqui, ó. Tudo que a senhora falou do acontecimento não existiu. Se a senhora tivesse falado certinho, não sei o que tem. A senhora falou que eu fiz um textão para denigrir a senhora. Eu mencionei a senhora porque mencionaram lá. Lá tô cagando e andando, pensando na senhora, que a Darcia falou da senhora. E aí eu peguei desse bojo que ela falou por último, eu peguei primeiro para vir transcorrendo. O textão é para conversar com a Darcia. Não é para denigrir a senhora, igual a senhora fez comigo agora. Entendeu? Nossa, ó, só não tem noção. Acho que só tá em problema.
Enfim, eu ia cobrar. Tá aí, ó, tá posto. Tá posto aí. Olha, é tanta coisa que eu tinha, tanta coisa, tanta merda que a senhora falou aqui, que eu tinha tanta coisa pra me falar assim, ó, vai dar 1h30 esse vídeo, não consegui nem subir esse vídeo, sabe? É tanta merda, cara. Tanta coisa. Eu acho que no máximo, se a senhora parasse de nos presentear com seus problemas pessoais na Câmara Municipal e começasse a tratar da vereança como um coletivo que votou, que não votou em você, parasse de ficar comprando briga. Ah, porque é inimigo. Inimigo? Inimigo do quê? A senhora vai querer descer o termo aqui, aí eu vou lá jogar tudo pro chão, aí vai ficar uma bosta. Eu, inimigo, falei tanta coisa, passei tanto falando Marquinhos, sei que tem. Marquinhos tinha pessoas inteligentíssimas do lado. Lá eu tinha, opa, vai ficar, ele me tem como inimigo, óbvio. Agora, eu tenho a senhora tem eu? Eu tenho a senhora de inimigo? Xixi, para. Que nem a senhora falou pra mim que eu não sou nada. Que importância a senhora acha que a senhora tem na minha vida? Que importância? Que eu acho que a senhora não tem importância nem pra questão política. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Lá na passada a senhora faltou em algumas, inclusive com votação expressa. Que diferença a senhora fez? Hã? Que diferença a senhora fez? Aquilo que a senhora faz, eu sei que eu vou achar um monte de coisa. A senhora ajudou a pessoa ali, lá, aí vê o remédio, vê o atendimento, viabiliza, que tá travancando. Beleza, é parte do processo do vereador. Assim como eu defendo que trazer coisa, né, não é fiscalizar, mas fiscalizar e tomar. Vale, pra mim a senhora prevarica, porque a senhora identifica o problema e não vai com ele pra frente e não resolve. Então assim, aí isso que a senhora faz, isso não é pro coletivo, isso é individual para aquela pessoa. Tem que fazer? Tem, mas não pode ficar bibi. Me fala o que a senhora realmente consertou, fez funcionar de novo ou implementou que funciona pro coletivo, ainda que seja para um bairro. Para 15 pessoas, porque eu escrevi lá que o negócio lá era 20 pessoas. Aí já é coletivo. Se fosse só para uma pessoa que ia ver usar, eu jamais ia me meter. Mas era 20 pessoas, uma chapa, uma intenção, acabou não dando certo. Não, nem ganharam. Mas achei que era justo ter. E por isso me movimentei. E por isso pus ele numa condição, porque, veja bem, se não atenderam, se tinha alguma coisa, se tentaram e não conseguiram, como me puseram lá, estudante é difícil também, né? Mas, a senhora veja bem, o Matheus, que não é igual a senhora, tem que indispor, porque falou, insistir e fez. E a senhora quer que a senhora não quer que fala dele? Só porque a senhora resolveu comprar uma briga aí pra ele? Se a senhora tem opinião, essa tem opinião, eu tenho minha opinião, todo mundo tem, cada um tem a sua opinião. A senhora precisa aprender a respeitar o que é. A senhora precisa entrar num estado democrático de respeitar a opinião dos outros. É como se quando eu ainda era mais colado com ele, elogiava iludidamente, né? Que eu achava que a senhora tinha intenção, achava que a senhora estava sendo sonegada. Sonegada nada, a senhora mesmo sonega. Quando eu elogiava a senhora, ele vinha me cobrar. Jamais. A pessoa que a senhora critica tanto, jamais veio me cobrar ou me manipular alguma coisa, contrariamente à senhora. Primeiro, que ele sabe que não vai adiantar. Segundo, tem que fazer a dele. E a senhora tinha que fazer o da senhora. E ficou ruim isso aqui, hein? Olha, eu tinha um monte de coisa pra falar, eu vou quitar, já estourou tudo o vídeo, tudo, mas eu acho que a senhora, pra mim, eu vou deixar alguma coisa importante aqui, o Matheus, que o único, bom, que o único que me socorreu, sim. A senhora disturpiou isso aqui, tantas coisas, da luta, né? Que é o único que luta pelo... Não. E aí só pôs lá que são eles, mentirosos são eles, que tá lutando pela sociedade. Ele nunca... Ninguém abriu a boca pra falar que ele tá lutando por associação. A senhora falou da associação que é só o prefeito. Cria vergonha. O presidente tá lá, nenhum, nem a senhora, nem outros também. Nenhum vereador podia ter positivo, ter uma emenda. A emenda, taca a emenda lá na prefeitura, lá, vai buscar. Se é que a senhora tem onde? Vai buscar a emenda, põe lá e fala assim, é o seguinte, o subsídio tá aqui, vamos subsidiar de no mais, vai ter menos, vai pagar menos. Coloca o dinheiro da senhora lá. O dinheiro que a senhora disse que conseguiu aí só pode ser gasto na Santa Casa, tá certo? Precisa. Só que sabe qual que é o mal dessa merda que vocês fazem?
E sabendo. Põe 300 lá, uai, tô ajudando. Não, não tá. Porque se você sentasse, fizesse o seu e fiscalizasse o que sai, o que não encaixa na Santa Casa, 300 é fichinha num ano. E a senhora, como a senhora não conseguiu mais nada de mais de ano, então se a senhora efetivamente só bloqueasse o que escapa, estava fazendo muito mais vantagem do que o 300 que disse depois. E quando eu falo que a Santa Casa é coisa, mas não é no município, é porque tem outras áreas até precisando, às vezes até mais, que o que puseram de dinheiro nessa Santa Casa. Ah, mas cadê o dinheiro? Tá vazando. Aí, e aí, vereador? E a intervenção, vereadora? O que a senhora fez? Me fala, vereadora, porque eu tenho. Me fala os números da intervenção. O as da vereança, ou a pessoa mais importante de São Simão, me fala, dentro da sua obrigação, me dê os números. Dá pra inventar, não, me dê os números, tempo real, de gasto, o que tá divergindo, e cadê a senhora pedindo uma atuação do Ministério Público em cima disso? Eu tenho. A senhora quer a cópia do processo desde o da ação civil pública? Eu tenho. Eu acho que, e como é questão, não é de vereança, a senhora não pode nem olhar. Mas a senhora podia pegar um advogado e fazer. Eu tenho. Quem é a senhora na fila do pão? Mas eu não preciso. O que essa mão faz, outro não sabe. A senhora de ser vereadora, eu nunca trombei em lugar nenhum. Você tá vendo foto lá em cima, lá? Gasparini velha? Não tinha nem cabelo branco, nada. Não entrei nisso aqui ontem, não. Nem de emocionado e nem tô fazendo graça. O que eu faço de assistencialismo, o que eu já fiz em pró de conserto, em cima daquilo que eu denunciei nesse monte de vídeo, tá aqui, ó. Vamos debater. Não vamos nem falar do que eu fiz, porque eu não tenho obrigação. Vamos falar só do que a senhora fez. Vamos abriu o debate, 30 segundos, acabou. Fez nada? Fala que o Matheus não fez nada, eu sei que tem, tudo, eu quero que se dane, ele que se dane. Eu tô falando, o que a senhora fez? Eu não tô falando que a senhora não fez nada, tô cobrando, perguntando. Não, efetivamente, o que a senhora fez pra vir aqui falar essas merdas pra mim? Ô dó. A mente, ó. Mesquinha. Inveja. Má índole. Pra distorcer. Porque ninguém consegue ser vítima há tanto tempo. Ó, um ditado, que assim, ó, o cara passou, isso já é até de filme, mas o ditado até polonês. Passar de chamar você de burro ou de cavalo, você dá um soco na cara, um chute na bunda, regaça. Se passar de novo chamar de cavalo de burro, você dá um soco na cara e começa a pensar. Se passar de novo e te chamar de cavalo de burro, talvez seja a hora de comprar uma cela e um carrinho. Tá? Eu acho que é outra metáfora que você não vai, de repente, não vai conseguir distinguir. Mas eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui porque a senhora ocupou a minha madrugada, porque eu vou fazer os cortes, né? Tive que fazer os cortes. E eu, ao contrário do que a senhora entrelaçou aí, não, eu sou sozinho. Eu sou sozinho, mas eu me banco sozinho. Não fico fazendo de conta. Só que se eu tivesse a oportunidade de ser grupo, eu era grupo. Grupo constrói, grupo reúne, ajunta, um defende o outro e consegue as coisas. Grupo se opõe. Se a senhora fosse um sozinho como eu, tivesse a caminhada que eu tenho, a senhora tanto para falar da história de vida. Não sabe o que é história de vida. E eu me garanto. Eu não cheguei aqui com o nego me ajudando e me enaltecendo. Eu cheguei aqui lutando, mordendo. Não cheguei em lugar nenhum, como a senhora disse. Eu não sou ninguém na fila do pão. É verdade. É verdade. A senhora tem toda a razão. Coitado daqueles que pensam que tem algum lugar na fila. Eu saí da fila. Eu não preciso ficar na fila. A senhora, pelo visto, vai continuar o resto da vida na fila. Porque a senhora é incapaz de refletir, de redimir, de voltar para trás, de se desculpar, A senhora acha que é humilhação. Não é humilhação, é humildade. O que a senhora não tem é humildade. A senhora é incapaz de aguentar uma crítica, de escutar uma crítica, sai da vida pública. Porque daqui para frente a senhora vai tomar muita crítica. Muita.
Abandona. Não que eu queira isso, não. Tem, acha que vai. Mas faz o seu, deixa os outros pra lá. E cara, você tá plantando tanta... Aí um dia que nem que você quiser pedalar, você não vai conseguir. E é uma pena, porque lá atrás eu acreditava em você, de verdade. Não porque aconteceu isso, não. Eu já desacredito faz tempo que eu tô observando isso daí. Olha que eu vi o que é, como que é, que funciona. Eu já expliquei aqui, ó, a partir do momento que especificou ali, não, faz assim, assim, sempre funcionar, e você não faz, você não quer resolver. Você quer lenda. Admiro a estratégia de publicidade. Só que isso está saindo da conta do município e do munícipe. Então você não tem o direito de vir na minha página e escrever o que você quer não, viu? Só sem noção. Vai crescer e aparecer primeiro, porque o que você acha que você é aí não é. E ainda que fosse, é muito pouca coisa. Tá? Eu lamento ter feito tudo isso daqui. Lamento mesmo. Nunca usei isso aqui para fazer um descarrego pessoal na pessoa. Mas a senhora passou todos os limites. A senhora não tem limites. Que usasse a falta de limites para trabalhar por nós. Não, só trabalha pela senhora. A senhora fala dos outros, só trabalha pela senhora, pelo nome da senhora. A senhora quer enaltecer esse nome da senhora. Quando a senhora vê alguém enaltecer qualquer outra coisa, a senhora se pela. A senhora sente de recalque, de inveja. Sabe o que vai acontecer? Não vai chegar. Desse jeito aí, não vai chegar. Não vai ter o apoio suficiente. Você podia até convencer todos. Não vai ser todo mundo, todos. Os humildes, os bem-intencionados, que depositaram, como eu depositei até já uma vez, confiança na senhora, sem guardar similaridade com aquilo que a senhora vem praticando, com aquilo que eu tenho falando. Ainda que a senhora juntasse todos os humildes, e aí que a senhora conseguisse dobrar mais da metade da população. A senhora, de quem entende, e quem vê a arrogância da senhora e a prepotência da senhora quando a senhora tem um pinguinho só de razão de poder na mão, sabe quando que vai dar um poder na mão da senhora? Nunca. Só pode até convencer a população, mas só não vai convencer aqueles, igual o Dr. Isaías, viabilizou para a senhora sair vereadora. Para depois agora só ficar dando nas costas dele. Só não tinha partido. Quem é a senhora? Quem é a senhora na fila do pão? Ah, sou candidato. Candidato aonde? Qual partido? Comprou um partido? Acorda. Acorda que ainda é tempo de você fazer alguma coisa pela minha cidade. Acorda. Une força. Venha bater aqui, ver de problema, igual a senhora já teve aí desses outros que aí profissional não vou falar. Buscar apoio para fazer alguma coisa pela cidade. A senhora só vê a senhora destruir problema. Solução nenhuma. Ah, vai buscar. Vai juntar. Ah, outra, não tem parte. Fazer o bem para a população não tem parte. Não tem lado. O dia que a desgraça do eleito entender que se ele juntar, seja lá com quem for, criar força e for pra cima, em cima de um bem comum, pra uma cidade, seja lá qual for a demanda que for, tá conseguido, de plano. O dia que o desgraçado entender isso, a gente não vive essa merda que vive. Bom, fica aí meu muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Desculpa pra quem teve que ouvir esse monte de merda, porque eu ouvi um monte de merda e eu acho que as coisas não são assim, tá? E a senhora vai à merda. Então esse ser eu não quero dentro da nossa sala, que é de vereadores, que eu não posso nem ter a privacidade de tomar um suco ou uma Coca-Cola na nossa sala, porque ele estava lá dentro e eu vi que foi conversando com o senhor doutor Matheus Ambrósio e gostaria, senhor presidente, que o senhor não deixasse qualquer pessoa entrar na nossa sala, que é a nossa sala de vereadores, a nossa sala de tomar um lanche, porque... E aí antes de acabar, eu quis colocar isso aí, já até para ter acabado, mas eu quis colocar a fala da democrática vereadora. Em primeiro lugar, vereadora, se a senhora quiser privacidade, só vá para sua casa. Tá? Suquinho e coquinha, de maneira privada, toma lá na sua casa. Isso aí é a casa do povo. A senhora já usou da tribuna tanto para falar de questões particulares, agora a senhora vai chorar que fez isso, que fez aquilo. Primeiro que a senhora tem prova. A senhora tem que mostrar essas provas, se quisesse fazer. A senhora tá desse naipe aí, com aquela intransigência na fala do outro, com essas coisas. Porque eu vou dar... Ô Max, vamos ser presidente, meu filho. Vamos colocar ordem nessa bagunça. Porque na época do Osmir não fazia isso não. Ela não é tonta.
Isso aí que a senhora pedir privacidade, proibir, não quer saber se ele, das duas uma, a senhora condena ele lá em cima, ele vai cumprir uma pena porque ele fez um crime contra a senhora, ou a senhora fecha a boca até lá, e até a senhora conseguir isso, né, ele seria, chama presunção da inocência, não tem nada contra ele é munícipe, e aonde que tá, no juízo da senhora, a senhora vai privar alguém da casa do povo? Hã? Posso privar de alguma questão da dependência? Posso, não devo. Agora de salinha, coisas sérias. Um copo, um documento, isso, aquilo, os acessos a esse tipo de sala dentro da Câmara, eu concordo que não tem livro. Mas sala da senhora tomar coca? Suquinho? Proibir o munícipe de entrar para a senhora ter privacidade? A senhora deve estar... Esse suco aí tá batizado, não é possível um negócio desse. Eu não escutei, eu fiz questão de deixar por último. Olha a prepotência da senhora, onde que vai? A senhora tá boa aí pra tocar com a esquerda com o xodão, que o pessoal vê, que é pix aí. Olha a prepotência da senhora. Vai impedir alguém, que só tem algum problema, impedir do cara de entrar. E outra, estava falando, porque estava lá dentro falando com o Matheus Ambrosio, vamos falar da prestação de contas. Vai falar da porra da prestação de contas, porque eu não quer prestar conta. Oxe, nós tem que falar. Por que não pode falar da prestação de conta? A senhora prestou as contas, tá certinho? Beleza, deixa eles falar. A senhora não quer que fale da prestação de conta por quê? Ó a conversa ali no sofá. Não tem nada, viu? Não tô. Senão nem vai achar que eu tô só avisando a senhora não achar que a senhora vai voar em cima de mim e vai ficar por isso mesmo. Não vai descer um degrau a mais. E não tô falando isso, pessoal não falando, fica à vontade, fala o que quiser. Agora que eu já te precisei fazer o feio de vir aqui, gastar todo esse tempo, madrugada inteira, comecei a sair 4 horas da manhã, 6 horas da manhã agora. Deve ter 2 horas de vídeo. Pra mim, agora que já deu start, nós vamos até no inferno. Eu não tô preocupado em fazer nome. Eu não tô aí pisando em cabeça, pisando e passando por cima de qualquer coisa e qualquer pessoa pra pôr meu nome num ponto que eu acho que eu vou conquistar alguma coisa naquele sentido. Nem ouso falar, nem falo, que atrai. Atrai, pode falar não, atrai. Eu já falei, Deus me livre. E livre essa cidade. Tá? Então assim, ó. Olha pra onde que a senhora tá. Falar de me impedir, seja lá quem for, porque quer prestar minhas contas, de entrar na Câmara Municipal, porque eu tenho que estar lá na sala do vereador com privacidade, como se os outros não pudessem usar. Só da senhora. Com privacidade pra tomar uma coca e um suquinho, aí eu tô perdendo meu tempo aqui. Ixi, que pobreza de gesto. Nossa senhora, tchau, gente. Ó, eu agradeço, fica com Deus, obrigado.